Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando a gente entra na justiça, tem problemas, né? O processo é demorado, principalmente aí quando é benefício de incapacidade, que depende de muitas fases de processo, questão de perícia judicial, mas o INSS, ele deixa muitas vezes de entrar com recurso, tá? Ele pode entrar com recurso, mas muitas vezes ele não entra com recurso contestando a sentença. Ele possui o direito de recorrer de decisões judiciais contrárias aos seus interesses, especialmente em casos que envolvem concessão ou até cessação de benefícios. No entanto, em algumas situações, o INSS pode optar em não entrar com recurso após uma sentença judicial, seja por motivos estratégicos, financeiros, processuais. Por exemplo, em alguns casos ele avalia que os custos de interpor, por exemplo, um recurso não justifica o possível ganho. Isso ocorre principalmente em situações onde os valores envolvidos no processo são baixos e quando há, por exemplo, uma probabilidade de derrota também nas instâncias superiores. A equipe jurídica do INSS nesses casos pode decidir em não prolongar o litígio, optando em acatar a decisão judicial. Eles vão gastar mais entrando, por exemplo, com um recurso do que deveria pagar. Então não compensa. Outro fator que pode influenciar a decisão do INSS de não recorrer é a existência, por exemplo, de precedentes vinculantes ou súmulas do STF ou STJ, que já tenham decidido de forma uniforme sobre o tema em questão. Se a decisão judicial seguir um entendimento consolidado em tribunais superiores, o recurso seria aí considerado uma medida ineficaz, pois seria altamente provável que o INSS perdesse a disputa novamente nas instâncias superiores. Nesse caso, a autarquia evita esse desgaste jurídico e financeiro ao aceitar a sentença. O INSS também não pode recorrer quando reconhece falhas, erros administrativos que resultam na negativa de um benefício. Nessas situações, após a análise do caso, a própria autarquia pode reconhecer que a sentença está correta. Portanto, não faz sentido entrar com recurso. Vocês vejam, até o departamento jurídico do INSS, eles analisam, por exemplo, o que fez esse segurado chegar a recorrer na justiça e eles admitem erros administrativos, principalmente na análise. Olha lá. O que é a análise? É a perícia. Essas perícias que vocês estão vendo de revisão, de pente fino. Isso ocorre, por exemplo, também quando há documentos ou provas contundentes que comprovam o direito do segurado. O segurado, além de estar, por exemplo, fisicamente e mentalmente incapacitado, tem toda a documentação que comprova ali as condições de saúde naquele momento, que está impossibilitado de exercer sua função, e mesmo assim existe a negativa do benefício. O que os advogados avaliam? Eles avaliam essa situação e veem que houve um erro. Em alguns casos, o INSS pode também não recorrer devido a um acordo judicial. Em audiências de conciliação ou mediação, é possível que o INSS entre em acordo com o segurado para garantir o cumprimento da sentença sem prolongar o processo. Esses acordos podem ser vantajosos para ambas as partes, evitando burocracia, desgaste de um processo prolongado. Nós colocamos vídeos também há pouco tempo atrás falando de acordos, para você tomar cuidado, mas o acordo é aquilo, cada caso é um caso. Existem situações de segurados aí que estão numa situação muito difícil e a única fonte de renda que poderiam contar seria, no caso, com o benefício do INSS. Tiveram uma recusa, entraram na justiça. O problema é que os processos são prolongados, demora na justiça. De repente, num caso como esse, os advogados fazem uma avaliação que já houve, por exemplo, decisões em instâncias superiores pelo mesmo problema que está sendo solicitado pelo segurado. Isso leva a crer que não vai mudar a decisão, porque já tem, no caso, a jurisprudência. Então, o que os advogados fazem? Chamam para acordo, e nesse acordo pode ser que alivie, no caso, a situação aí desse segurado. A decisão de não recorrer é baseada também em série de diversos fatores: custo-benefício, a existência de precedentes jurídicos. O INSS costuma recorrer de sentença judicial? Sim, também, tá? Se eles entenderem, por exemplo, que o pagamento do benefício pode demorar devido a recursos, desse jeito é possível criar um planejamento financeiro mais adequado para o andamento do processo. O beneficiário pode fazer exceção de créditos, vender os direitos
empresa, antecipar pagamento devido. Olha lá, então o recurso judicial ele é uma ferramenta utilizada pelo INSS e outros órgãos para contestar uma decisão judicial desfavorável. Quando há, por exemplo, um tribunal que decide favoravelmente a um beneficiário, ordenando o pagamento do benefício como aposentadoria, pensão, auxílio-doença, o INSS ele pode recorrer. O segurado também. Num caso, se for desfavorável, também tem direito a recurso. O argumento que pode ser usado é que não há provas suficientes para justificar, por exemplo, a concessão do benefício. Então, são diversas coisas que podem, nesses casos, determinar uma decisão. E se o INSS costuma recorrer de sentença, sim, ele recorre. Evidentemente, quando há, por exemplo, uma quantidade de processos que sobrecarregam, o destaque fica por conta dos que representam grande parte desses recursos. Os beneficiários de aposentadoria, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por tempo especial, frequentemente enfrentam recusas iniciais dos seus pedidos de benefício. Por exemplo, a revisão de toda a vida, desde 2022 aí no STF, ele reconheceu que os aposentados teriam direito para seus benefícios serem recalculados. Depois, numa outra decisão, já falaram ao contrário, que não teria direito. Depois foi levado a plenário, aí o plenário decidiu que caso aprovasse a revisão de toda a vida, que poderia decretar a falência, no caso do INSS, quer dizer, o INSS pode ir à falência, não pode ir à falência, mas o segurado ele pode ficar sem receber os seus direitos, tá? Olha os absurdos que nós estamos vivendo, pessoal. A chance de você ganhar um processo contra o INSS dependem também de diversos fatores. Por exemplo, a natureza do benefício buscado, a qualidade das provas apresentadas, a adequação da documentação fornecida, processos bem estruturados com provas sólidas, documentação completa, costuma ter maior probabilidade de sucesso. Além disso, o INSS lidera o número de ações judiciais nas esferas estadual e federal. Esses processos geralmente abordam questões semelhantes. Isso pode impactar chances de sucesso em processos contra o INSS, pois os tribunais já têm uma experiência de padrões estabelecidos para lidar com os casos semelhantes. Sendo assim, cada caso é único e suas circunstâncias específicas influenciam diretamente na chance do segurado obter sucesso. Processos envolvendo atrasos nos pagamentos podem depender de mais eficiência administrativa. Sendo assim, é bom você contar com a assessoria, né, de um advogado, de alguém especializado. Se você não quer, por exemplo, pagar honorário para um advogado, você pode procurar a Defensoria Pública, tá? Esses advogados ele podem avaliar detalhadamente o caso, auxiliar na coleta de evidências, documentos, te representar dentro da justiça. Quando o INSS não recorre da decisão, quem ganha é o beneficiário, né? Que está lá solicitando aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte. A etapa seguinte é o cumprimento da decisão. O INSS é obrigado a implantar o benefício concedido ou revisar o conforme determinação judicial. O prazo para colocar em prática também é determinado pelo juiz. Geralmente é 30 dias, mas em alguns casos pode demorar até 6 meses. O INSS pode enrolar, né? Quem não pode enrolar é você. Se você deixar de pagar, eles penhoram até o seu bem. Isso acontece. Se você não quiser esperar, por exemplo, a sentença judicial de recurso, tem a opção aí de cessão de créditos. Nela você, por exemplo, pode pedir uma sentença antecipada, uma tutela antecipada. Tem algumas formas de você, principalmente que está correndo risco de subsistência, não está conseguindo pagar suas contas, está com a família morando na casa de parente, uma parte num amigo, outra parte na casa de parentes. Tem pessoas nessas condições, pessoal. Tem pessoas que foram despejadas das suas casas depois que houve aí uma cessação, um indeferimento de um benefício, uma revisão aí do INSS. A coisa é muito mais séria do que nós pensamos. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Esse vídeo foi um alerta para mostrar também para vocês que o INSS ele pode recorrer. Muitas vezes ele não recorre, o porquê que nós demonstramos, porquê que muitas vezes ele não entra com um recurso, mas não quer dizer que ele não deixa passar todos os processos, não, tá? E tem uma bancada muito grande de advogados. Gostou do nosso vídeo? Não deixe de dar um like, compartilhe esse vídeo.
com alguém que você conheça que está no INSS, precisa dessas informações. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar recebendo novas atualizações. Você só tem a ganhar com isso, tá bom? E você, meu amigo e minha amiga, que me acompanham já há um bom tempo, estão sempre comigo, já conhecem o canal e me incentivam a fazer conteúdos, trazer novidades, atualizações. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.